Em debate na CCJ da Câmara, a PEC do fim da escala 6x1 foi classificada tanto pelo governo federal quanto pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, como uma das principais pautas do ano. A gente está tratando bastante desse assunto aqui para vocês. O assunto também está em alta entre a população. A nossa repórter, Júlia Vilela, fez o que todo bom repórter tem que fazer. Saiu das salas lá de Brasília, do mundo da fantasia, e foi para a rua. Conversou com trabalhadores e com empresários para saber o que eles pensam a respeito da proposta. Se acabar, a escala 6x1, se o trabalhador tiver um dia a mais de folga na semana, o que ele vai fazer com esse dia de folga? E qual que é o impacto disso no negócio do pequeno empresário? As respostas são surpreendentes. Vamos acompanhar. O texto original prevê a diminuição da carga de trabalho semanal de 44 para 36 horas, sem contar horas extras, além de determinar 2 dias de descanso, preferencialmente aos sábados e domingos. Para quem vai sentir na pele a redução na carga horária de trabalho, caso a proposta seja aprovada, a mudança é bem-vinda. Então, na minha opinião, eu acho que seria muito interessante, né? Só que assim, para a gente seria mais válido vender uma folga, né? Por conta do valor mesmo do dinheiro, um extra, né? E que eu acho que também não tem necessidade de 2 dias de folga em casa, né? Eu iria utilizar o meu dia extra para descanso, com certeza. Eu iria aproveitar o descanso, porque é uma coisa que eu prezo muito, né? De fato. É minha, né? É uma coisa minha. Então, querendo ou não, teria que ser uma coisa mais geral, teria que ter uma opinião mais geral para saber como que funcionaria essa questão, né? Do fim da escala 6x1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, colocou a votação da redução da jornada de trabalho da escala 6x1 como uma das prioridades da Casa em 2026. A previsão é que a proposta de emenda à Constituição, que aumenta de 1 para 2 dias de descanso mínimo semanal, seja votada pelo plenário do Senado em maio deste ano. De forma geral, os empresários enxergam a possibilidade do fim da escala 6x1 com preocupação. Vai impactar primeiro nos valores, porque a gente vai ter que ter muito mais contratações, certo? E aí a gente cai num grave problema. Você não consegue mão de obra hoje em dia no Brasil. Por quê? Porque as pessoas que estão vindo aí, elas não querem trabalhar os finais de semana. Você acaba tendo que trabalhar sempre com as pessoas com mais idade, porque elas vêm de uma época de responsabilidade. Haverá um repasse, como em tudo. Todos os setores estão com uma falta de mão de obra, de 10% a 20% do seu quadro de funcionários já não existe, e é coisa de 2 anos para cá, tá? E virando uma escala 5x2, como vai ficar? Se já não tem mão de obra para a escala 6x1, que hoje praticamente todos os ramos de atividade, hoje 80% dos ramos de atividade trabalham todos os dias da semana, como vamos fazer? Vai aumentar o custo. Aumentando o custo, será repassado para o consumidor. Vamos conversar com o Sérgio Vale, nosso analista econômico aqui do SBT News. Sérgio Vale é economista, trabalha na MB Associados, economista-chefe. Sérgio, um prazer conversar com você. Ainda não tinha tido a oportunidade de falar com você. Você está requisitado aqui por todos os jornais. Bem-vindo ao Poder Expresso. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Raquel. Pois a gente ainda não se falou desde a estreia do jornal, né? Pois é. Sérgio, é uma amostra pequena, né? A Júlia, se não me engano, conversou com 7 funcionários, acho um número parecido de empresários. É claro que não tem um valor estatístico, mas eles passam uma percepção muito importante que me chamou muita atenção. Primeiro, queria te perguntar sobre os trabalhadores. O que eles responderam para a Júlia, a maior parte deles, ali ela separou 2 falas diferentes, mas a maior parte deles responde o seguinte: falaram, olha, se eu tiver um dia a mais de folga, vou vender essa folga. Então, em Brasília, se tem muito essa bandeira, precisamos dar um descanso para o trabalhador, para ele aumentar a produtividade, mas o brasileiro passa tanto aperto, tem a vida tão apertada, tem tanta conta para pagar, que ele diz claramente, vou vender essa folga. O fim da escala 6x1 abriria para ele espaço
para ter essa renda extra, mas não vai chegar no objetivo de deixar do trabalhador descansar. Pois é, Raquel, esse é um ponto, obviamente, do ponto de vista da população, de óbvio interesse, né? E leva a essa ideia de que, olha, vai ter um dia a mais de folga, quem não gostaria disso no final, né? Mas o problema é que se coloca, e aí os empresários que foram entrevistados colocam muito bem, em alguns setores no Brasil, especialmente aqueles que têm uma demanda muito intensiva de mão de obra, e que você tem uma dificuldade de mudar a produtividade, talvez você tenha um cenário mais grave de corte de emprego e aumento de custo no final, porque imagina, aumentar a produtividade em alguns setores como transporte, varejo, né? Se você corta a quantidade de horas que são trabalhadas na semana pela população, não necessariamente ela vai vender mais naquelas horas que ela está trabalhando. O caminhão não vai acelerar para chegar com mais rapidez ao seu local, né, em menos horas de trabalho. Então, a produtividade nesses segmentos tende a não compensar essa eventual diminuição de horas que a gente tem. Então, para alguns segmentos, você eventualmente pode ter, de fato, um corte de emprego, um corte de produção acontecendo. A gente viu isso acontecer, Raquel, na última vez que a gente teve essa discussão no Brasil, que foi nos anos 80, teve a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas, e aí a gente viu acontecer a mesma coisa. A produtividade e o mercado de trabalho sofreram naquela época. Esses dados eram muito precários, como eram estimados na época, então a gente não tem muita informação mais precisa sobre isso, mas a produtividade, de fato, no Brasil caiu naquela época. Então, assim, é um cenário, de fato, que a gente pode ter alguma piora na atividade, no custo do trabalho no final, e essa adaptação para que agrade todos os lados, digamos assim, teria que ser mais suave. Acho que teria que ter um tempo mais longo para você fazer essa transição, para as empresas se acomodarem, e aí a gente conseguir ter um impacto menor dessa perda de produtividade, desse aumento de custo potencial, se você fizer uma mudança muito intensa, muito imediata. Sérgio, eu entendo o argumento do empresariado, que é um pouco do que você está colocando ali. Eles dizem o seguinte, olha, como não tem mão de obra suficiente e o índice de desemprego do Brasil está realmente baixo, está num dos níveis mais baixos atualmente, eu vou ter muita dificuldade para contratar, vai aumentar o meu custo, eu vou ter que repassar isso para o valor dessa mão de obra. Agora, o que me intriga é que com essa escassez de mão de obra, as pessoas não usem esse tempo para descansar. Então, a renda delas está claramente insuficiente. Não, certamente, não tenha dúvida. O Brasil é um país de renda baixa, né? De renda média, historicamente baixa ao longo da sua história. E para a população mais pobre, especialmente, você conseguir fazer um bico, ter uma hora extra de trabalho, conseguir uma renda adicional, sempre é uma possibilidade. Pode ser que aconteça, e o brasileiro em geral tem essa tendência, eventualmente você vai trabalhar menos horas em algum estabelecimento, eventualmente você conseguir fazer mais tempo, por exemplo, de Uber ou de alguma outra coisa que seja, né? Mas, de qualquer maneira, acaba sendo um trabalho precário. Você diminui a hora de um trabalho que é CLT, que é regulamentado ou formal, para, eventualmente, você aumentar um trabalho que seja informal. Então, assim, não necessariamente isso vai acontecer, mas a gente tem uma dinâmica que precisa ser pensada, que, num primeiro momento, você pode ter um impacto. Eu acho que isso, ao longo do tempo, pode ser acomodado, né? Mas, num primeiro momento, as empresas acabam sentindo. Se você fizer um impacto imediato de sair, de fato, de 44 para 40, e há discussões no Congresso mesmo, né, de baixar isso ainda para 36, mais radical ainda, você tem um cenário, no primeiro momento, que as empresas vão ter que se adaptar. E é isso que parte dos seus entrevistados falou. Você pode ter aumento de custo, você vai ter que fazer alguma demissão para conseguir acobertar essa mudança repentina. Ao longo do tempo, isso vai se adaptando, como a gente se adaptou na mudança de 48 para 44 nos anos 80. Né? Mas no primeiro momento, se for feito de uma forma muito intensa, muito rápida, você pode ter alguns efeitos negativos. Então, para a gente fechar, Sérgio, a gente está entrando numa discussão que está muito forte lá nos países desenvolvidos, que é precisamos reduzir a jornada do trabalhador, olha, a automação tecnológica está vindo aí, ela libera espaço para que as pessoas descansem mais. Só que, na verdade, somos um país muito pobre, a gente precisa de políticas para melhorar a renda das pessoas, para que elas, na verdade, tenham uma renda suficiente, para que elas possam descansar. O que fazer para melhorar a renda do trabalhador pobre nesse país?
Aí que está um grande problema, Raquel. Não necessariamente se você fazer essa redução da escala vai aumentar salários. Vários estudos mostram que não necessariamente é isso que acontece. Você não tem um ganho de produtividade que justificaria esse aumento de salário. E aí no final você tem o quê? Na verdade é um corte de salário e um aumento de desemprego quando você tem essa transição. O que é a melhor coisa que você tem para continuar gerando emprego, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está com uma taxa de desemprego historicamente baixa. Mesmo se você considerar os efeitos do Bolsa Família que a gente teve lá atrás, que tirou uma parcela da população que estava trabalhando e está recebendo o Bolsa agora, mesmo considerando esses critérios, essas questões, você está falando de uma taxa de desemprego que ainda está próxima de 6%. Historicamente, no Brasil é extremamente baixa. Então, assim, o que a gente precisa fazer para continuar com esse cenário? Continuar crescendo. A gente está numa sequência, nos últimos 5 anos, de um crescimento que está rodando entre 2% e 4% por ano. Faz muito tempo que a gente não vê isso acontecer no Brasil. Então, ter estabilidade de crescimento é muito importante para as empresas investirem, começarem a contratar mais pessoas, e aí você ter a máquina rodando e o emprego seguindo positivo, como a gente está vendo agora. Então, o mais importante é o governo fazer política econômica no geral, para continuar estimulando o crescimento econômico. São as reformas que a gente tem algumas feito nos últimos 10 anos, precisam continuar fazendo essas reformas. Esse é o melhor caminho. Sem inflação, né, Sérgio? Esse é todo o nó. Sem inflação, que é sempre o mais difícil. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, nosso analista econômico aqui no SBT News. Um prazer conversar com você, meu querido. Muito obrigada.